Olá, meus amados, graça e paz. Que bom estamos juntos novamente, amém? Podemos meditar na palavra do Senhor e conhecer um pouquinho mais do seu coração a respeito do que Ele deseja, do que Ele quer, do que Ele espera de nós por meio da sua palavra, amém? Eu creio que neste dia em que você me assiste, me ouve por meio deste vídeo, Deus já tem feito coisas maravilhosas na sua vida e vai continuar fazendo, claro, se deixar, amém? Para nossa meditação, amados, eu quero trazer um versículo que está no livro de João, capítulo 13, versículo 15, nos diz algo muito, mas muito importante daquilo que dizemos ser cristãos, amém? E nos diz assim, versículo 15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Aleluia. Eu li na versão NVI. Na versão Almeida Corrigida, olha o que diz: porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Amados, quando dizemos que somos cristãos, quando declaramos que somos cristãos, eu ainda vou até um pouco mais além, não só do que sai da nossa boca, do som que sai da nossa boca como declaração de vida cristã. A partir do momento em que confessamos a Jesus, reconhecemos Ele no nosso coração e assumimos publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos rodeados por várias nuvens de testemunha, como nos diz no livro de Hebreus capítulo 12. E essas testemunhas estão realmente querendo ver se nós somos cristãos de verdade. Se aquilo que declaramos, se aquilo que dizemos assumir para a nossa vida é uma realidade da nossa vida. Então Jesus, ele traz essa palavra a respeito de exemplo que ele deixou para nós. E o maior exemplo de pessoa e o perfeito exemplo de pessoa, todos os exemplos que você quiser, está na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus declara assim: olha, o que eu vos fiz, eu quero que como exemplo vocês também façam a vós outros. E quando nós meditamos na Bíblia, nós vamos ver várias atitudes de Jesus que já são declaradas para nós ao lermos e que Jesus espera que nós então façamos como ele fez. E assim o mundo saberá que pertencemos a ele. E nós podemos perceber, eu na minha caminhada, eu tenho visto, pela oportunidade que Deus me dá, muitas situações fora desta realidade de dizermos que somos cristãos e não vivermos. Eu não estou falando de perfeição, amados, porque perfeito, o único que foi e é Jesus Cristo. Mas ele nos deixou exemplo para seguirmos e sermos como ele foi. É o que a Bíblia então está nos deixando aqui. Mas essa realidade, a cada tempo que se aproxima a vinda de Jesus, está se tornando cada vez mais fraca. E se perde a cada tempo que passa. Ser cristão não é uma religião. É sermos como Cristo foi na terra pelo seu exemplo de vida. E eu pergunto, será que estamos vivendo essa verdade? Essa realidade da palavra que dita para nós no versículo 15 de João 13? Será que tudo aquilo que Jesus já fez por nós temos feito pelos outros? Ou estamos vivendo aquela vida egoísta? Não, foi para mim que ele fez, somente para mim, eu vou viver o que ele fez por mim. E um exemplo, em parênteses, que eu abro aqui agora, é sobre a questão da nossa salvação, amados. Será que temos levado o evangelho que nos salvou àqueles que ainda se perdem para serem salvos? Quando ele veio a esta terra, ele trouxe o reino de Deus. E como cristão, essa é a nossa maior responsabilidade e testemunho que devemos dar, de levar o reino de Deus àqueles que se perdem, àqueles que ainda se encontram perdidos.
Mas esse exemplo de vida não se baseia só nisso. Nesse texto aqui, se você ler os versículos anteriores, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Pedro, na princípio, quis recusar, mas depois pediu que lavasse até todo o corpo dele. E Jesus, sendo o Senhor, se colocou na posição de servo e lavou os pés do seu discípulo e disse: olha, assim como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Eu tenho visto nessa minha caminhada muitos cristãos se colocando em cima de pedestais, de altares, como se fosse o Senhor. Mas já vi muitos caírem também. A Bíblia diz para nós em Isaías que Deus não dá a honra dele para ninguém, e nem a sua glória. Todo poder, todo louvor, adoração, toda honra e toda glória pertence a Jesus. E como cristãos, nós vivemos como Cristo nessa terra para dar a Ele toda honra e toda glória. Amém, amados? Mas nós só conseguimos fazer isso se realmente a nossa vida exemplifica a pessoa de Cristo, que é o nosso maior modelo aqui nessa terra. Como tem sido a sua vida cristã? Como realmente você está respondendo ao Evangelho pela sua vida cristã? Um parêntese. Amados, nós só vamos conseguir ser moldados no exemplo de Cristo e conhecer o que realmente Cristo fez e deixou para nós como exemplo se realmente meditarmos nas suas sagradas escrituras. Eu desafio a você ler a Bíblia se você não tem comunhão com a palavra de Deus. É ela que nos liberta, é ela que nos transforma, é ela que nos molda no caráter de Cristo para que possamos ser pequenos cristos na terra, no exemplo do reino de Deus na terra. Se você não tem comunhão com a palavra de Deus, você não tem como seguir o exemplo de Jesus, porque você não vai saber o que realmente ele fez. E como a maioria dos religiosos, o entendimento que eles têm de Cristo é que ele nasceu, morreu pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Essa parte de ressuscitar, muitas vezes está até perdida na vida dos religiosos. Porque para viver a vida de Cristo ressurreto, realmente eu tenho que conhecer, eu tenho que ter intimidade com ele por meio da palavra, para que lendo a palavra, então eu tenha o exemplo dele, eu tenho o testemunho dele, e essa palavra de fé realmente fortaleça a minha fé na ressurreição de Cristo, do Cristo ressurreto, para que eu possa ser um verdadeiro cristão. Então, se você não tem comunhão com a palavra de Deus, como dizer que você é um verdadeiro cristão? O que você vai seguir sendo um cristão? Que exemplo você vai ter como cristão se você não tem esse exemplo que está escrito na Bíblia, deixado para nós, para seguirmos, para realmente vivermos, para realmente fazermos? Amados, quando nós vamos para o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios é um livro de exortação, de ensinamento, de instrução, de conselho, você pode pegar o livro de Provérbios e trazer para a prática na tua vida, que você vai ver ali muitas coisas que Jesus deixou para nós como exemplo de vida, em prática, por orientação, por instrução. Mas se você não lê a Bíblia, que exemplo você vai seguir de Cristo? Onde está o reino de Deus em nós se nós não temos comunhão com a Bíblia? Aonde você chega, onde Deus permite você colocar os seus pés, como as pessoas te veem? Como as pessoas te reconhecem? As pessoas te comparam com quem? Eu já falei em outras mensagens minhas, amado, há quantos anos eu não ouço pessoas dizendo uma para outra assim: nossa, cada vez que passa você está mais transformado, você está mais diferente. Eu vejo você realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amados, eu não tenho ouvido isso, nem tenho visto pessoas dizerem assim umas para as outras, e até mesmo para mim. Porque aqui, amados, eu não sou perfeito. Não sou. Então, eu questiono a minha própria vida ao Senhor. Senhor, como eu estou diante dos teus olhos? Como o Senhor está me vendo?
como eu estou diante do Senhor. Sonda-me e vê o que há de mal em mim. E me mostra para que eu possa remover da minha vida por uma escolha, por querer realmente cada dia parecer mais com o Senhor. E cada dia, amados, que eu medito mais na palavra de Deus, eu encontro mazelas em mim. Mas ao encontrar, eu tenho a oportunidade de removê-las ou de permitir que elas permaneçam na minha vida. Quando eu escolho removê-las, não será fácil. Mas eu agrado ao Senhor e reconheço que eu estou procurando cada dia mais parecer com o Senhor. Mas para eu chegar a tudo isso, eu preciso ter comunhão com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. É esta palavra que realmente vai me dar a revelação do meu caráter, como ele está, e de quem realmente eu sou. Quanto mais de mim, menos de Jesus. Mas quanto mais de Jesus, menos de mim. Quanto menos de mim, mais dele, está na condição de que eu estou diminuindo e ele está crescendo cada vez mais no caráter dele sendo moldado em mim, onde que o mundo pode ver o reino de Deus. Na sua casa, o lugar mais difícil de nós conseguirmos testemunhar o reino de Deus, e no seu trabalho, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo do dia, é outro lugar onde nós mais somos buscados a testemunhar Cristo. Nós sabemos que tem uns agentes 007 aí em vários lugares, na escola, na empresa, até dentro de casa. Nós sabemos disso. Tem pessoas ainda, parece impossível disso, não é verdade? Mas é verdade, amados. Ainda há pessoas que se converteram e a família não sabe, porque tem medo de ser rejeitado pela família. Mas quer a aprovação da família, né, por estar ali, por estar sempre ali, mas não querem a aprovação de Deus. E se isso acontece, não tem como testemunhar Cristo, não tem como ser cristão de verdade. Amém? Então nós precisamos entender, todo dia nós precisamos pedir o Espírito Santo, mostre como está a minha vida diante do Senhor. Queremos realmente fazer o que Jesus fez? Sabemos o que Jesus fez? Temos conhecimento do que ele fez para que nós possamos fazer também? Tem um livro que eu li ele há muitos anos atrás, li de novo ano retrasado. E neste livro o tema dele é assim: em seus passos, o que faria Jesus? É um livro tremendo, Você vê a vida de várias pessoas citadas ali, porque são fatos, a vida de várias pessoas ali sendo mudada e transformada, ao se perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria. Mas fazer essa pergunta sem ter realmente conhecimento da Bíblia, a verdade da palavra revelada, como você vai poder ter respostas verdadeiras, corretas e certas para a sua pergunta a respeito do que Jesus faria em seu lugar? Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos fará lembrar todas as coisas que nos foi ensinado. E nos ensinará todas as coisas. Uma forma de nós termos em lembrança a nossa memória do que realmente devemos fazer e viver diante de situações, diante de adversidades, diante dos contrários, é pelo Espírito Santo em trazer à nossa memória aquilo que nós já lemos da palavra e nos foi revelado, nos foi ensinado pelo próprio Espírito Santo a respeito do caráter e exemplo de Jesus Cristo. Mas se essa não é a sua realidade, a comunhão com as Sagradas Escrituras, infelizmente, ser um cristão, com toda a luta que enfrentamos para ser, por mais que lemos, meditamos, temos essa palavra revelada, mas se você não tem comunhão com ela, é quase que impossível você ser um verdadeiro cristão. Eu não estou dizendo um cristão perfeito, porque se você chegar a esse ponto na terra, Deus te arrebata. Amém? Deus te recolhe para você não se corromper. Assim eu penso. Então eu creio, porque a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante dele como obreiros aprovados, que maneja bem a sua palavra e que não tem que se envergonhar. Quanto mais eu manejo a palavra no sentido de eu leio, medito,
tenho ela revelada e pratico, eu sou exemplo de Cristo. Eu me torno cada vez mais próximo do caráter de Cristo. E quando eu chegar diante dele, eu não terei que me envergonhar. Então consegue entender que para eu ser exemplo de Cristo e fazer o que ele fez, eu tenho que ler a Bíblia? Que é o meu exemplo, que é o meu manual, que é o meu, vamos dizer assim, o meu referencial do caráter, dos feitos, das ações, das atitudes de Cristo. Então, amados, essa palavra vem para nos chamar a atenção sobre como estamos andando nessa terra, quando dizemos que somos cristãos. E qual o referencial que nós temos, que todo dia nós podemos nos voltar para ele, como exemplo de Cristo relatado para nossas vidas. E temos comunhão com este livro, que é o relato dos feitos e da pessoa de Jesus? Se não temos, amados, está na hora de nos despertarmos e termos mais comunhão com a palavra. Amém? Então fica aqui para você o meu conselho. Leia mais a Bíblia. E não é só o Novo Testamento ou as partes vermelhas escritas que são ali as falas de Jesus. Não! Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é Cristo. Amém? A Bíblia é cristocêntrica. Ela é totalmente voltada para a pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele veio e cumpriu ele. Como exemplo, ele deixou o cumprimento para nossas vidas. Então não temos porquê e nem devemos ignorar o Antigo Testamento. No Novo Testamento, só o Evangelho, onde estão ali praticamente escrita por a fala de Jesus? Não! De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia tem todo o exemplo de Cristo, do que ele viveu, do que ele é, para que nós também sejamos como cristãos aqui nessa terra. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Assim você vai aprender mais de Jesus. Terá a oportunidade de escolher segui-lo ou não. É fácil? Não. Vai ser fácil? Não. Eu tenho um grupo de leitura da Bíblia, que é a leitura diária anual. Quando eu abri esse grupo pela primeira vez, há 3 anos atrás, eu cheguei a ter quase 200. Quando eu finalizei o ano, não tinha 100. Aí reiniciamos no ano seguinte. Fomos a quase 190. Finalizamos o ano com menos de 100. Esse ano nós fomos a 170, 180 mais ou menos, a quase 200 de novo. Estamos finalizando agora com quase 70 pessoas, menos de 70. E infelizmente, amados, eu sei que tem pessoas lá que não leu diariamente e não está acompanhando para finalizar agora, dia 31, a leitura anual. E eu ainda posso dizer para vocês que eu não acredito que desses 60 e poucos que estão lá, que pelo menos 40 pessoas estão lendo. Eu não consigo ainda acreditar nisso. Estou sendo verdadeiro para vocês. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é essa Bíblia. Ela chama Bíblia Maná. É da Sociedade Bíblica. De tempo em tempo eu entro no site para tentar ver se eles voltaram a publicação dessa Bíblia. Mas a última publicação foi esta aqui, deste ano, que foi, se eu não estou enganado, 2000, ou 1999 ou 2000, alguma coisa assim, porque eu comprei ela em 2001. Então é por ela que eu envio todo dia a leitura diária devocional, para que no final do ano possa ser concluída a leitura. Esse ano foi a primeira vez que eu estou lendo essa Bíblia 2 vezes. No primeiro semestre eu concluí a primeira leitura dela. E agora estou na segunda vez deste ano para concluir a leitura desta Bíblia. Falta somente isso aqui, amados, para eu terminar. É fácil? Não. Eu enfrentei muitas lutas para chegar aqui. Eu fiz uma viagem mês passado agora, novembro de 2019. E infelizmente eu me atrasei nessa leitura. Vários dias. E para eu ter lido ela o primeiro semestre todinha,
Eu tinha que ler 2 dias por dia para eu ler ela em 6 meses. Como no segundo semestre, a mesma coisa. Então eu atrasei quase 30 dias. Não, eu acredito que até mais. Mas eu me desafiei a mim mesmo a pôr em dia para que eu conseguisse concluir. Como eu li uma vez, e é ela que eu uso, eu gerei no mundo espiritual que todos aqueles que estão no grupo possam concluir a leitura. Porque como uma pessoa que coloca uma condição e ele está à frente desta condição e ele não dá exemplo, ele não pode esperar que os seus liderados ou aqueles que estão com ele consigam também vencer. Então eu levantei esse desafio de ler essa Bíblia duas vezes esse ano. E graças a Deus estou conseguindo. E não só coloquei em dia, como eu já estou adiantado nos dias para concluir ela até antes do final de dezembro. Então quando eu vejo essa condição do grupo lá, amados, em desistindo, em não prosseguindo, tá lá no grupo, tá tentando, mas tem que haver perseverança. Por que eu abri esse parênteses aqui agora, amados? Pela questão da leitura da Bíblia diária. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar e se você vai assistir até o final. Eu te faço um convite. Se você quiser participar deste grupo, leitura diária anual, para você ler a Bíblia toda, me chama. Lá, manda uma mensagem para mim, eu te coloco no grupo e vamos ler. Porque se nós não lermos a Bíblia, amados, nós não temos como seguir o exemplo de Cristo. O que eu vou falar aqui é para glorificar o Senhor, mas também para motivar você, para incentivar você. Terminando essa aqui agora, que eu tô lendo, e essa aqui agora, que eu também já estou terminando, falta alguns livros do Novo Testamento e alguns livros do Antigo Testamento, mas já está no finalzinho. Eu terei lido a Bíblia 33 ou 34 vezes. Dizer que eu conheço totalmente? Não. Essa semana, ao ler a palavra, eu tive revelação nova dessa palavra, dessa Sagrada Escritura. Inclusive, acho que uma delas eu já fiz um vídeo anteriormente aí, um ou dois anteriormente aí. Coisas novas, porque ela se renova a cada dia. Ao ler este versículo e trazermos para a nossa vida, eu entendo que a única forma é lendo a Bíblia. E meu desafio para você nesta mensagem é: leia a Bíblia. Amém? Que o Espírito Santo te convença disso. Que o Espírito Santo venha fazer arder no teu coração, na tua alma, na tua vida, o desejo de comunhão com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Amados, eu me converti lendo esta Sagrada Escritura. O poder desta palavra me libertou. E ela tem poder para te libertar. E ela está me libertando a cada dia, a cada instante que eu medito nela. Por mais que eu escolho viver a prática dela, eu encontro dificuldade. Agora imagina se eu não meditar e não escolher seguir o exemplo escrito aqui para mim. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando conosco. Amém? Prega o Evangelho comigo. Vamos junto às nações por meio deste instrumento que é a mídia, que é a internet. Copie o link, envie este link para alguém que você lembrou, que pensou que podia ouvir essa mensagem, que precisava ouvir essa mensagem. Amém? Se inscreva lá no meu canal. Clica lá no sininho para você estar recebendo aí o comunicado das nossas mensagens. Mas vamos juntos pregar o Evangelho. Amém? Até os confins da terra. Fique na paz do Senhor e que o Senhor continue nos abençoando para sermos exemplo dele nessa terra até a consumação dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém, amém e amém. Forte abraço do Pastor Nilo para você.